Bom dia, bom dia! 20 de março de 2025 e continuamos a leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon Jennings. Estamos no capítulo 4, parte 7, que diz o seguinte: Os investimentos de Trícia multiplicaram-se. Trícia continuou a aconselhar as mulheres presas pelos grilhões de erros e fracassos do passado. Mas Deus tinha um plano ainda maior para aquela jovem senhora. Quando Trícia estava com 27 anos, o pastor da igreja conversou com ela a respeito da necessidade de ser organizado na comunidade um centro de gravidez inoportuna. A princípio, ela se assustou, imaginando não estar preparada para tal tarefa. Mas, ao final, decidiu obedecer ao chamado de Deus. 6 meses depois, foi inaugurado o Esperança Centro de Gravidez. Ela conta: a organização do centro exigiu muito trabalho e dedicação, além de ter de entrar em contato com agências que ofereciam ajuda às mulheres durante uma gravidez inoportuna. Fui forçada a relembrar problemas do passado que enfrentei como mãe na adolescência. No entanto, a cada obstáculo, Deus mostrava que estávamos no caminho certo. Em menos de um ano, uma igreja da localidade doou ao centro uma casa enorme em estilo vitoriano. Abrimos 5 dias por semana e tínhamos 40 voluntários trabalhando conosco. O índice de aborto em nossa comunidade caiu 20%. Deus continua a abrir portas para a Trícia e investir suas cicatrizes em outras pessoas. Ela deu início a um grupo denominado MOPS, sigla em inglês para Mães de Crianças em Idade Pré-Escolar, para as adolescentes de sua comunidade, e escreveu um livro para mães adolescentes intitulado Vida Interrompida, entendendo o que é ser mãe na adolescência. Trícia tem sentido a alegria de investir suas cicatrizes em outras pessoas. Tento imaginar como seria a sua vida e a de todos que ajudou se ela tivesse escondido seu tesouro na areia por causa do medo. Sou muito grata por ela ter tido a coragem de fazer aquele investimento inicial e vê-lo aumentar exponencialmente na vida de tantos homens e mulheres, não somente em sua comunidade, mas também ao redor do mundo. Gabriel Marcel define esperança como uma recordação do futuro. Esse é o presente que Trícia oferece todos os dias. O desafio de Pedro para investir. Gosto muito de saber que Jesus escolheu Pedro para ser um de seus discípulos. Quantas vezes o vimos morder a língua, engolir o orgulho e baixar a crista? Satanás sabia que Pedro causaria um impacto enorme na igreja em geral e tentou várias vezes desviá-lo do caminho. Durante a última ceia, Jesus avisou Pedro de que ele em breve seria posto à prova. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31 ao 32.
Pedro estufou o peito, levantou a cabeça e disse: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Isso no verso 33. Imagino que Jesus tenha pensado: claro que está. Ah, filho. Poucas horas depois, a peneira entrou em ação. Enquanto Pedro estava perto de uma fogueira na área externa do lugar onde Jesus era interrogado e açoitado, uma criada perguntou se ele era um dos seus seguidores de Jesus. Mulher, não o conheço. Verso 57. Mais uma vez. Homem, não sou um de seus discípulos. Verso 58. E outra vez. Homem, não sei do que você está falando. Isso no verso 60. E assim que a última negação partiu dos lábios de Pedro, o galo cantou para lembrá-lo das palavras de Jesus. Antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Isso no verso 61. E no verso 62, Pedro afastou-se do local e chorou amargamente. Jesus sabia que Pedro o negaria e mesmo assim, antes de Pedro cair em pecado, Jesus o levantou. Sim, Pedro ficou totalmente arrasado por ter sido fraco e negado Jesus 3 vezes. Mas, de repente, o raio do amor de Deus o fez lembrar-se das palavras de Jesus no verso 32. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Após a ressurreição, Jesus disse a Pedro que ele deveria investir em outras pessoas tudo o que havia aprendido. Jesus perguntou-lhe 3 vezes: Você me ama? Após cada afirmação de Pedro, Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17. Pedro fez exatamente o que Jesus pediu e passou o resto da vida investindo em outras pessoas. Lembra-se de Suzy, que conhecemos no início deste capítulo? Será que ela aceitou meu desafio de não envergonhar-se de suas cicatrizes para encontrar paz e propósito nos sofrimentos do passado? Será que ela cuidou do rebanho de Deus da mesma forma que Pedro? Sim, Suzy deixou de esconder suas cicatrizes sob as camadas da perfeição religiosa. Quando as oportunidades surgem, ela se senta ao lado com as moças angustiadas e diz: Vou contar a minha história para você. E assim como Pedro, assim como Suzy conheceu a alegria de redimir o sofrimento ao investir em outras pessoas, assim seja você e eu.